Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar uma palavra para você que está escrita em Neemias capítulo 13, da palavra do Senhor. Hoje é dia 15, de março de 2025, estamos marchando aí para o meio do ano. Deus continua abençoando você, ligadinho conosco, amém? Gostaria de deixar essa mensagem rapidamente, onde a palavra de Deus, ela no seu texto vem nos avisar, nos ensinar, a ler Neemias capítulo 13, a indignação do povo de Israel com os moabitas, o povo de Moabe, porque quando Israel estava atravessando o deserto e chegou naquelas terras, eles não deram água e nem comida, mas levantaram um profeta, que era Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. Irmãos, quando nós deparamos com esse texto, ali no capítulo 13 de Neemias, nós entendemos que desde a antiguidade a igreja ela é perseguida. Nós entendemos que no Velho Testamento a igreja é perseguida. Novo Testamento, a igreja perseguida. E agora que nós estamos caminhando para o arrebatamento da igreja, a própria Bíblia em Apocalipse fala sobre a igreja perseguida. A igreja é perseguida aos quatro cantos do mundo. Sempre tem alguém querendo amaldiçoar o povo de Deus. Sempre tem alguém tentando prender o povo de Deus. E sempre tem alguém tentando defamar, idolatrar a Satanás e defamar tudo que é feito por Deus. Ele se alegra com o aborto, ele se alegra com a distribuição de droga, que para gente que é pastor, que trabalha com famílias, aí você sabe que a liberação da maconha é um passo atrás na saúde, na educação de um povo, no crescimento de um povo. Quando nós vemos pessoas que dizem que está no poder, recebendo para aquilo, aprovar o uso da maconha. Aí quando você trabalha com adicto, igual eu, que fui carcereiro, trabalhei com dependentes químicos, fui coordenador de clínica, E eu verdadeiramente, quando eu vejo juízes sentando para aprovar uma lei de distribuição de droga, facilitação da maconha, porque nós já temos as próprias drogas, que é cachaça, cerveja, que é os degraus que levam as outras drogas. Aí vem a maconha, que diz que é uma leve, que joga ao crack, ao LSD e as outras mortais. O importante é que nós vemos que a igreja sempre trabalhou contra essas maldições. A igreja sempre trabalhou contra governos que têm esse desejo de destruir a nação. Com aquele negócio de liberdade, pode comprar tantas gramas. É ridículo para quem trabalhou com adictos, igual eu, para quem trabalhou em comunidade terapêutica, para quem já sofreu com famílias que choram porque o filho pega o único botijão que tem para ir vender, para usar drogas, pega tudo dentro de casa. Então quando você vê um povo sofrendo e as autoridades que tinham que abrir caminho para comunidades terapêuticas para tratar dessas pessoas, fazem liberar a maconha, Então, nós estamos vivendo dias de maldição, aonde aquele que carrega a Bíblia é verdadeiramente ridicularizado. A igreja está sendo ridicularizada. Há de ver que naquele 8 de janeiro, a maioria do que eles prenderam lá era cristão evangélico. Tem muito cristão católico, mas a maioria é cristão evangélico. E eles não são terroristas, nunca foi terrorista. Terrorista é os que estão incriminando eles, prendendo eles. Esses são terroristas. Mas aqueles que estão lá são inocentes.
né? Pessoas com Bíblia na mão, pessoas que não reconhecem o governo que está aí, entendeu? Por causa de muitas coisas que aconteceu, né? Então não reconhece. Então essas pessoas, elas não quebraram nada e elas estão ali. Só que queira sim, queira não, ela representa a igreja. Ela faz parte da igreja. Eu não sei de qual igreja é esse povo, mas é um pouquinho daqui, um pouquinho da acolá. O importante é que eles são a igreja. Eles são a igreja. E há uma elite muito forte desde a época de Moisés, que os moabitas, eles verdadeiramente lutaram para amaldiçoar Israel. O que é amaldiçoar, pastor? Para destruir a nação de Israel. Porque Israel tinha um único Deus naquela época. Um único Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tinha um único Deus naquela época. Então nós vemos que por Israel ter um único Deus, as outras nações não aceitavam. Porque eles tinham vários deuses. Israel é a única nação que tinha um Deus só. Hoje nós vemos a mesma coisa. A perseguição da igreja, porque a igreja tem um Deus só. Né? A igreja tem um Deus só. E a igreja, partícula dela está presa. Né? Foram amaldiçoados por aqueles que não são abençoados por Deus. Essa é a verdade. Os moabitas não eram abençoados por Deus, porque eles poderiam ter recebido Israel, dado pão, água para Israel, que vinha do deserto escaldante há vários anos. Então podia ter recebido Israel, que eles teriam a bênção de Deus. Mas eles contrataram um profeta, Balaão, para poder amaldiçoar aquele povo, aonde Deus mudou. Fez com que Balaão abençoasse o povo, em vez de amaldiçoar. Porque o nosso Deus, ele é aquele que troca a bênção, ele troca a maldição por bênção, quando nós estamos dentro da vontade dele. Por que o Satanás não conseguiu levantar líderes como Nero, Diocleciano, que foi os carrascos dos cristãos na Idade Média em Roma? Por que antes deles teve Senequeribe da Síria, que tentou destruir o povo de Israel, e teve muitos outros que tentou destruir o povo de Israel e não conseguiram. E até hoje não se consegue destruir o ungido de Deus. É porque Deus vela pelo seu povo. Deus troca a maldição em bênção. Esse povo que está lá dia 8 de janeiro, eles vão sair, eles vão ser abençoados, eles vão ser condecorados, e eles vão ser de maneira que todos vão se alegrar neles. Porque Deus vai dar uma reviravolta nisso aí. Porque Deus não é Deus de injustiça. Deus não é Deus de covardia. Né? Então Deus vai dar uma reviravolta nisso aí. Então nós vemos que aqueles que os condenaram serão condenados. Né? É o que a gente vai conseguir ver. Então a palavra de Deus diz que troca a maldição em bênção. Aqueles que pensam que está amaldiçoado, eles serão abençoados. Porque essa é a natureza de Deus. Deus detesta a injustiça. Ele luta contra a injustiça. A Bíblia diz que ele é justo juiz. E ele é aquele que julga a causa com retidão. Deus é aquele que conhece a entrada, a saída, o deitar, o levantar de cada ser humano. Deus é aquele que conhece a cada um de nós. São quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, mas nenhum tem a digitais igual a outro, né? Todas as digitais são diferentes, porque o nosso Deus, ele é super, ele tem um tratamento com cada um individual, cada um tem um nome, cada um tem um destino, cada um tem uma missão, cada um tem uma direção. São 8 bilhões de pessoas, mas essas 8 bilhões de pessoas, quando nascem, têm uma missão, têm um caminho. Muitos sofrem porque não quer saber da missão que Deus deu. Deus manda ir para a direita e ele vai para a esquerda. Muitos sofrem por desobediência. Muitos sofrem porque não ouve a voz de Deus e não se reconcilia com Deus. Então, por isso que o sofrimento vem sobre essa pessoa e essa pessoa verdadeiramente padece. Mas, quando você está na presença de Deus,
Ele é o único que troca maldição em bênção. Ele é o único que faz com que os teus inimigos sejam verdadeiramente envergonhados. Deus, ele é tremendo. Nós vemos quando a palavra da história diz que Israel ganhou a guerra dos 6 dias. Ora, como que pode um país que não está estabelecido, nem exército direito tinha passado pelo horror da Alemanha, tinha morrido 6 milhões de judeus, um país todo desequilibrado, um país sem um exército completo, né? E várias nações cercaram esse país para destruir esse país, porque não queria que Israel se levantasse naquelas terras, né? O Egito, né? Síria, vários países se levantaram e cercaram Israel para destruir Israel. O que aconteceu? Teve uma guerra que houve só 6 dias, mas segundo o testemunho, Israel não guerreou. Deus guerreou para Israel. Israel venceu essas nações em 6 dias, né? Isso não está no livro de qualquer história, em qualquer biblioteca que você entrar, você vai ver no livro de história como que Israel conseguiu, né? Você vai lá na internet e puxa, como que Israel conseguiu vencer a guerra dos 6 dias contra aqueles países que o cercaram para destruir. Porque Deus, ele vela sobre o seu povo, né? Diocleciano, Nero tentou destruir, matando, crucificando, queimando, jogando para os leões, mas mesmo assim, Deus deixou a ramificação do povo para continuar levando o Evangelho. O Evangelho sempre será levado, os covardes cairão, correrão, se esconderão, mas aqueles que é valente de guerra vai se levantar. A gente fala, e muitos, eu tenho até um colega que foi delegado, ele sempre fala comigo: São Antônio, não demora o senhor ser preso, porque o senhor fica falando sobre essas coisas, mas para mim seria muito dignificante, para mim seria uma honra, né, estar lá, né, para mim seria uma honra. A Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que são humilhados, caçados, aqueles que são sem causa, presos, né? Sem causa, preso. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, na bem-aventurança, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Então, para mim, ser preso por causa do nome de Jesus é uma honra, não é uma desonra. O duro é eu saber a verdade e ficar escondido na caverna com medo de todos aqueles que atacam o Evangelho, de todos aqueles que atacam a igreja, de toda aquela imundície que toma conta do poder no Brasil, né? E eu estar junto com eles e abraçar a maldição deles, e aí eu serei maldito também. Mas a palavra de Deus diz que aquele que é do Senhor separa, foge dela, povo meu, diz a Bíblia, separa, porque Deus, ainda que a maldição venha ter você, Ele é especialista em transformar a maldição em bênção. Ele vai transformar a maldição em bênção. Aqui no texto que nós lemos em Neemias capítulo 13, Balaão tinha tudo para amaldiçoar Israel, mas Deus não permitiu. Deus disse: não, Balaão, você não vai fazer uma coisa dessa, você não vai jamais amaldiçoar aquele que eu abençoei, aquele povo que eu abençoei. Você não pode lá agora jogar uma maldição sobre este povo. É o povo de Israel, o povo que eu abençoei. Então todas as nações que levantam contra Israel, né? Olha para você ver a Alemanha, né? Em 1930, a Alemanha é uma potência mundial. A Alemanha, ela era verdadeiramente industrializada. A Alemanha era grande e poderosa. Era uma das nações mais poderosas do mundo, era a Alemanha. Aí por quê? Eles colocou um amaldiçoado para ser presidente, né? Um filho do capiroto, filho de Satanás, o Hitler. Colocaram ele para ser presidente, que nem alemão ele era. Acredito que ele era polonês. Entendeu? Então colocaram ele para ser presidente da grande Alemanha, da poderosa Alemanha,
o país mais forte do mundo, belicamente, industrialmente, era o país mais forte do mundo, era a Alemanha, né? Adiantado em tudo nas pesquisas. Então o que aconteceu? Esse elemento, como presidente, levou a destruir Israel, que estava dentro do seu país. Foi 6 milhões de judeus ali sacrificados por causa do nome do Senhor. E o que aconteceu? Aconteceu que esse indivíduo caiu, suicidou-se, né? Satanás levou ele de corpo e alma para o inferno. E o que aconteceu? Aconteceu que a Alemanha foi dividida entre a Alemanha comunista, um pedaço para a Rússia e um pedaço para os Estados Unidos. E o pedaço dos Estados Unidos que acredita em Deus, aquele pedaço dos Estados Unidos cresceu, porque a Bíblia diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, o parte que era comunista da Rússia queria passar para o outro lado, eles tiveram que fazer um muro. E mesmo assim foi duro, até que foi derrubado o muro da vergonha, porque os do norte, os do comunista, queriam passar para o lado democrático, porque havia prosperidade. A Alemanha que ficou do lado dos Estados Unidos prosperou, mas a Alemanha que ficou do lado da Rússia passou necessidade, passou fome, eles morriam tentando atravessar para o lado que era democrático. Sabe por quê? Porque o comunismo é um terror no mundo. O comunismo é um terror no mundo, né? Não dá camisa para ninguém não, só dá camisa para os seus dirigentes, para aqueles que estão, igual a família lá que está em Cuba. Você vê, Cuba é um país que, uma das melhores medicinas era de Cuba, né? E Cuba hoje, a gente vê Cuba, você quase não vê nem no jornal falar em Cuba, porque uma família tomou conta de Cuba e destruiu Cuba. Hoje a maioria das pessoas se alegra quando consegue sair de Cuba, e é um lindo país, né? Mas cadê? Então nós vemos também na Venezuela. Então as pessoas gostam de tomar conta para fazer maldição no local, né? Lugar que era bênção, lugar que era próspero, lugar que todo mundo tinha alegria, todo mundo tinha paz. Então é um lugar que era bênção, entra o presidente e transforma lá em maldição. Nós vemos isso em Cuba, nós vemos isso na Venezuela, na Coreia do Norte, Nicarágua, em vários lugares. A gente consegue ver o presidente transformando o lugar em maldição. Então quero dizer para você nessa mensagem que eu estou passando para você, que Deus, Ele troca a maldição em bênção. Que você que talvez esteja na mira da injustiça, Deus fará justiça por você. Isso não é só na área política, jurídica, não. Na vida cotidiana, aquele que te persegue, aquele que tenta te destruir, será envergonhado. Porque Deus troca bênção, Ele troca a maldição que é enviada para você, Ele tira e põe bênção. Foi o que Ele fez com o povo de Israel. Anulou a bênção de Balaão e fez com que Balaão abençoasse o povo de Israel. Porque Deus, Ele é bendito. Ele quer que seja bendito aqueles que acreditam nele. E aonde você colocar o pé, como diz Deuteronômio 28, serás bendito no campo, serás bendito na cidade, serás bendito em qualquer lugar que você for, você será bendito por causa do nome do Senhor. Mas se você negar o nome do Senhor, você será maldito. Em qualquer lugar que você for, você será maldito. Eu quero deixar essa palavra para você. Deixa que Deus guerreie as suas pelejas. Deixa que Deus guerreie as suas lutas. E lembra-te que ainda que alguém te amaldiçoa, ainda que seja poderoso do STF, ou que seja presidente da República, ou que seja qual nome que seja, ou qual cargo que seja, não importa, porque lá em cima no céu há um justo juiz, e esse vela por você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo fala melhor em seu coração. Não fica deprimido, não fique angustiado, não fica agora eu estou derrotado. Sabe por que você não está derrotado? Porque Deus te ama, enviou Jesus para morrer no seu lugar. Agora, se Ele enviou Jesus para morrer no seu lugar,
Ele pode te dar todas as outras coisas, diz o apóstolo São Paulo. Se Ele deu seu próprio filho, Ele pode te dar qualquer coisa. Ele vai te dar graça, vai te dar sabedoria, condição espiritual para você ser o filho de Deus. Amém? Então Deus abençoe. Não se preocupa com macumba, não se preocupa com olho gordo, não se preocupa com essas coisas, porque o teu Deus trocará as maldições que vêm sobre você em bênção. Pode crer nisso. Crê no Senhor Jesus, pois será salvo tu e a tua casa. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Que o Espírito Santo fala melhor em vosso coração. Deus abençoe.